do Senhor? Amém. Os pentecostais já chegaram aí? Aleluia, Glória a Jesus. Deus. Estarmos reunidos na presença do Senhor para juntos adorarmos aquele que é digno de louvor, digno de adoração. Aleluia. Quero louvar a Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Diogo Leonardo. Eu sou um dos pastores da Igreja Apostólica Luz dos Povos. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo, o obreiro Josias, está pregando hoje em Guaianazes, né? Não está aqui conosco, mas foi por intermédio dele, ele que nos fez o convite para que nós pudéssemos estar aqui. Quero louvar a Deus pela vida de sua mãe, Deus abençoe. Amém? Quero louvar a Deus pela vida dos pastores. Nós estamos nos sentindo em casa, somos muito bem recebidos aqui. Deus abençoe a todos os irmãos. Quero aqui também louvar a Deus pela vida do grupo das Irmãs Virtuosas, amém? Estamos acompanhando nesta noite. Minha esposa, por motivo de força maior, não pôde estar comigo nesta noite, mas eu quero louvar a Deus pela vida da minha sogra, que está nos acompanhando, diaconisa Zenete. Quero louvar a Deus pela vida do meu sogro, presbítero Tomás, amém? Que Deus abençoe todos os irmãos, em nome de Jesus. Quantos necessitam ouvir uma palavra do Senhor? Diga para quem está do teu lado: você veio ao lugar certo. Esse Deus vai falar com você poderosamente. Só quem crê dá mais um glória a Deus e a palavra bem forte ao Senhor. Quero também aqui louvar a Deus pela vida aqui do meu tangedor, evangelista Lucas. Deus abençoe. Quero louvar a Deus pela vida do Leonardo, que está conosco também. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo, profeta de Deus, missionário Neto. Você tem que a igreja aplaudisse bem forte ao Senhor pela vida dos servos de Deus. Amém. Sem perda de tempo, abramos as Sagradas Escrituras no Evangelho segundo escreveu São Lucas. O texto que faremos menção é o capítulo de número 7. Bendito é o nome do Senhor. O Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 7, verso de número 11. Você que encontrou, diga amém. Amém. Mateus, depois de Mateus vem Marcos, depois de Marcos vem Lucas. Lucas, capítulo 7, a epígrafe do verso de número 11 diz assim: o filho da viúva de Naim. Assim diz a palavra do Senhor. O Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 7, verso de número 11, diz assim: E aconteceu pouco depois à tarde, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muito dos seus discípulos, e uma grande multidão os acompanhou. E quando chegou perto da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. Ele disse: mulher, não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e o entregou à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. E o povo de Deus diz amém? Amém. Pode tomar o seu assento, adorando ao Rei Jesus, que é digno de louvor, que é digno de toda adoração. É bem verdade que desde a hora que eu adentrei a estas portas, desde a hora que eu, aleluia, entrei nesta casa de oração, Deus tem falado conosco através das saudações. O Senhor tem falado conosco, aleluia, através dos louvores que aqui foram entoados. Amém, queridos? É bem verdade que a narrativa bíblica que está em apreço, aleluia, é um texto conhecido de todos. A palavra do Senhor vai nos relatar
aqui no Evangelho, segundo escreveu São Lucas, no capítulo 7, que certa feita Jesus estava juntamente com os seus discípulos, e a Bíblia é categórica em nos dizer que seguia-o uma grande multidão. Narra-nos a palavra do Senhor que Jesus, ele tinha um destino, e esse destino tinha nome. A Bíblia é categórica em nos dizer que Jesus estava indo em direção a uma cidade cujo nome se chamava Naim. Haja vista que, eu não sei se é sabido dos irmãos, mas a palavra Naim, ela tem algumas vertentes. A primeira vertente da palavra Naim tem como seu significado tranquilo. A segunda vertente da palavra Naim tem como seu significado alegria. Mas perceba, igreja, que a caravana que está saindo de dentro daquela cidade, há uma mulher, e esta mulher, ela não esboça tranquilidade. Há uma mulher que está saindo daquela cidade e ela também não esboça alegria. A Bíblia nos relata que aquela mulher, ela trazia na sua face lágrimas. Perceba que a vida daquela mulher era uma vida de perda, era uma vida de luta, era uma vida de derrota. A palavra do Senhor é categórica nos dizendo que aquela mulher, ela era uma mulher viúva, e diz a palavra do Senhor que se não bastasse ela ser viúva, ela está se direcionando ao cemitério que ficava fora da cidade. E o que ela estava fazendo naquele lugar? A Bíblia nos relata que ela estava indo enterrar o seu filho, o seu único filho. Eu estava meditando nesta palavra, querido, e o Senhor colocou algumas coisas no meu coração, e eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite. A primeira coisa que o Senhor colocou no meu coração está inserida no capítulo 7, no versículo 11, que diz que o Senhor chegou naquela cidade à tarde. Perceba que o texto é categórico em nos dizer que Jesus chegou em Naim à tarde. Jesus, ele não chegou tarde. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu não sei se você está entendendo. Jesus, ele nunca chega tarde. Jesus, ele sempre chega no momento certo, na hora certa. Eu não sei se você está entendendo a dimensão desta palavra. Eu quero ser profeta de Deus na tua vida. Jesus não vai chegar antes nem depois. Ele vai chegar no momento certo. Ele vai chegar na hora certa. A hora certa é perfeita. A hora certa tem vitória de Deus para você. A Bíblia é categórica em nos dizer que Jesus, ele não chegou tarde, pastor. Jesus, ele chegou à tarde. E diz a palavra do Senhor que aquela mulher, aleluia, ela estava indo enterrar o seu filho. Perceba, aleluia, que aquela mulher não estava apenas enterrando um filho. Aquela mulher estava, aleluia, enterrando os seus sonhos. Um judeu sem filho é um judeu sem história. A Bíblia é categórica nos dizendo que aquela mulher, ela era uma viúva, e se existia alguém que poderia dar continuidade na história do marido, era o seu filho. E agora ela está fazendo esse percurso do cemitério pela segunda vez. A primeira vez ela enterrou o seu marido, e pela segunda vez, aleluia, ela está indo enterrar o seu filho. Ela está indo enterrar o seu sonho. Ela está indo enterrar a sua história. Mas eu quero ser profeta de Deus nesta noite para alguém aqui neste lugar. Deus está falando com alguém aqui. A tua história não vai acabar. Aleluia. Eu acho interessante, eu estou sentindo Deus trabalhando aqui. A palavra do Senhor nos relata lá no livro do Êxodo que certa feita, igreja viva do Senhor, Moisés nasceu, e é bem verdade que Moisés nasceu debaixo de um decreto. A Bíblia nos relata que havia saído
uma sentença de Faraó. E a sentença era essa: olha, toda criança abaixo de alguns meses vai ter que morrer. Essa é a sentença. Narra-nos a palavra do Senhor que Moisés, aleluia, ficou oculto num período de 3 meses. Diz a Bíblia Sagrada que passados-se 3 meses, a sua mãe Joquebede, ela teve uma ideia. Qual foi a ideia, pastor? A Bíblia nos relata que ela pegou, aleluia, alguns juncos, e o que ela fez? A Bíblia nos relata que ela fez um cesto, um caixãozinho. Diz a palavra do Senhor que aquela mulher, aleluia, pega o seu filho. Quem era o filho? Aquele que ia dar continuidade na história. A Bíblia nos relata que ela pega o seu filho Moisés, coloca Moisés, aleluia, dentro do cesto, e ela vai até o rio, aleluia, e coloca ele no rio. Amados, quando nós nos deparamos com essa história, a gente fica pensando, mas que mãe doida, que negócio é esse, de pegar uma criança, colocar dentro de um cesto e colocar no rio para morrer, para ser comida de crocodilo? Eu não sei se é sabido dos irmãos, mas quando nós lemos lá no livro do Êxodo, a palavra do Senhor nos relata que ela fez um cesto, aleluia, de junco. Mas se nós pegarmos o texto maçorético, o texto original, vai nos dizer que ela não pegou junco, ela pegou, aleluia, uma outra espécie chamada papiro, que é uma espécie de junco. Eu não sei se é sabido dos irmãos, mas o papiro, aleluia, era um material que os egípcios usavam, aleluia, para escrever a história. Então perceba que quando ela pega Moisés e ela coloca Moisés no papiro, aleluia, estou sentindo a presença de Deus aqui. Ela está dizendo, olha, até aqui foi eu, mas daqui para frente é o meu Deus que vai escrever uma nova história. Eu vim ser profeta de Deus aqui na tua vida nesta noite. Há alguém aqui que entrou aqui hoje triste, desanimado, aleluia, não acredita mais nos seus sonhos, nos projetos de Deus para a sua vida, até por causa das adversidades você está pensando, olha, a minha história acabou, não tem mais jeito para mim, mas eu quero ser profeta de Deus para você. Aleluia, Deus está dizendo para alguém nesta noite, aleluia, tem jeito para você sim, a tua história não vai acabar. Eu tenho declarado lá na igreja, aleluia, que a porta que Deus abre ninguém fecha. Eu tenho declarado lá na igreja, aleluia, que a pessoa que Deus levanta ninguém derruba. Eu tenho declarado lá na igreja que a história que Deus escreve ninguém apaga. Eu não sei que Deus está falando com alguém aqui. Dá para nascer alguém que vai impedir o meu agir, o meu trabalhar na tua vida. Eu não sei se você está entendendo essa palavra. Eu estou dizendo, meu irmão, minha irmã, que a tua história, ela foi escrita pelo dedo de Deus. Deus está falando para alguém aqui nesta noite, a tua história não vai acabar. Deus está falando para alguém aqui, avisa o governo que nesta noite não tem velório. Deus está falando para alguém aqui, avisa o governo que nesta noite não tem enterro, porque o Senhor da vida está aqui, o Senhor da vida está aqui, o Senhor da vida está aqui, o Senhor da vida está aqui. Eu estou sentindo Deus aqui. Glória a Jeová. Aleluia, Pai. A tua história não vai acabar. A tua história não vai acabar. Eita, Deus Santo poderoso. A Bíblia também nos relata no livro do Êxodo que quando Moisés ele desce do monte, ele desce com o decálogo, os 10 mandamentos. E quando ele se depara com o povo havia se afastado do Senhor, pastor. E a Bíblia diz que Moisés ele pega as tábuas que o Senhor havia escrito. Aquelas tábuas haviam sido escritas pelo dedo de Deus. Moisés, levado pelo seu sentimento, o que ele faz? Ele quebra aquilo que o Senhor havia escrito. E lá no capítulo 32, Deus diz para Moisés: Moisés, sabe aquilo que eu escrevi e você quebrou? Sobe para o monte, Moisés, porque eu estou disposto a escrever de novo. Aquilo que Deus escreveu e você quebrou, nesta noite Ele está escrevendo de novo.
acerca do cortejo fúnebre. Qual é o propósito da lei? Regulamentar a sociedade. E a lei dizia: olha, quando vocês se depararem com um cortejo fúnebre, vocês vão ter que fazer duas atitudes. Primeira atitude: vocês vão ter que dar alguns passos para trás, em respeito à família do defunto. Uma outra atitude que os rabinos haviam legislado, e eles haviam criado uma lei, a lei dizia: olha, se você não der passos para trás, para dar passagem para o cortejo fúnebre, você vai ter que se misturar à família, e você vai ter que prantear pelo defunto, em respeito à família. Eu não sei se é sabido dos irmãos, mas naquela época também havia um costume que todas as vezes que morria uma pessoa, a família, ela tinha por costume contratar algumas pessoas para tocar flauta. A história nos diz o seguinte, segundo o historiador Flávio José, e a palavra de Deus também fala-nos acerca disso, que quando uma pessoa falecia, aleluia, a família tinha por costume contratar uma banda para tocar no velório, e também contratava algumas mulheres que eram conhecidas como carpideiras. E qual era o propósito daquelas mulheres? Prantear. Mas engana-se quem pensa que as carpideiras apenas choravam no velório. Não! Elas, além de chorar, elas eram pagas para isso. A história também nos relata que aquelas mulheres, elas tinham que cantar uma lamentação. Elas tinham que cantar uma música. E essa música era em memória do defunto e em respeito à família. E segundo o historiador Flávio José, quando as carpideiras, elas estavam ali pranteando, chorando, elas estavam ali cantando uma lamentação. Eu não sei se é sabido dos irmãos, mas esta lamentação tinha apenas 3 palavras. Cantando, formam-se 4, mas eram apenas 3 palavras. Pastor Diogo, qual era a lamentação? A lamentação era mais ou menos assim, pastor: ó herói, ó leão. As carpideiras eram contratadas pela família do defunto para chorar no velório e para cantar esta lamentação: ó herói, ó leão. Qual o significado da palavra dessas 3? Ó herói, ó leão, ó leão. Quando as carpideiras, elas cantavam esta lamentação: ó herói, ó leão, ela estava dizendo: olha, esse homem morreu, mas esse homem, ele foi um herói. Esse homem, aleluia, ele foi um leão, mas na morte foi mais forte do que ele.